minha casa nem sequer alcanço. Vê-la através da mata dos caminhos. A sombra desce sem achar descanso. Vamos nós dois, meu pobre. Boa tarde a todos e todas que estão entrando. Nossa convidada já está chegando. Oi, Marta, prazer te conhecer. Igualmente. Consegue me ver direitinho, ouvir também? Consigo. Perfeito, Ana. Você está me vendo bem aí? Deixa eu pôr aqui mais. O áudio está ótimo também. Só enquadrar um pouquinho assim, se você puder. Enquadrar mais, né? Peraí. Ah, não, mas aí fica à vontade. Eu estou compartilhando aqui, tá bom? Tá, fica à vontade. Organiza aí. Vi que você tá com a música do Alvamar aí, que ótimo. Isso, estamos ouvindo o CD, né? Poemas musicados da Alta, né? Pelo Alvamar. Boa tarde para quem está aqui no Brasil, né? Quem está em Portugal, né, Ana? Você vai ter com certeza amigos aí de Portugal. Já é noite, né? É 7 horas, não é tanto, mas... Pronto, então boa noite para quem é de Portugal, né? Para quem está no Brasil, uma boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre a vida e obra de Alta de Souza, né? Com a escritora, pesquisadora, professora Ana Laudelina, que já se encontra por aqui conosco. Eu me chamo Marta Mauene, administro Ceboleta Nativa, junto com meu companheiro Edson, né? E a gente está aqui para ter essa conversa sobre a Potiguar Alta de Souza, hoje que é dia 14 de março, né? Dia da poesia, né? Não é? Que maravilha! A data foi mudada, a gente fica naquela, né? Março, aí olha lá a data de outubro, mas enfim, a gente... ainda muita gente considera como essa sendo a data do Dia da Poesia, né? E só para abrir, dizer que este projeto está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Seja muito bem-vinda, Ana, mais uma vez. Todos e todas que estão nos assistindo, que estão entrando, a vocês também, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para comentar, interagir. Ana, eu queria que nesse momento você se apresentasse, dissesse quem é você, por você mesma, né? Falasse um pouco da sua trajetória, de como é que você iniciou na pesquisa, né? Como professora também, e como você conheceu a vida e obra da Alta de Souza. Tá certo. Boa tarde, boa noite. Primeiro, parabenizar a iniciativa do Sebo, Letra Nativa, o nome, inclusive, muito lindo, né? E obrigada. Muito original. E que bom que está tendo essas leis de incentivo, né? A cultura está precisando nesse momento aí de crise, né? Sanitária e econômica que o Brasil está vivendo. Então, parabenizo, acho ótimo que esteja acontecendo essas iniciativas todas. Bem, para quem não me conhece, eu sou professora universitária, me aposentei recentemente, em 2019, e por isso que eu estou morando em Portugal. Vim para cá, eu tenho familiares aqui, e eu sou da área de ciências sociais. Então, vocês vão perceber que eu não vou estar falando assim do lugar de uma estudiosa das letras, né, da literatura, porque não é esse meu lugar, né? Eu fiz a minha pesquisa com alta começou num doutorado em 1996, faz muito tempo, né? Para quem é novinho aí, faz mais de 20 anos, portanto, e começou no doutorado que eu fiz na PUC de São Paulo. Eu já era professora na UFRN, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal,
fazia um ano e pouco que eu estava lá e eu frequentava um grupo de estudos que existe até hoje, um grupo que a princípio estava iniciando e agora é um grupo conhecido nacional e internacionalmente, que é o GRECOM, um grupo de estudos da complexidade. E eu participava desse grupo e lá a gente teve a oportunidade de conhecer, fazer um intercâmbio com a PUC São Paulo, e foi aí que eu acabei indo fazer o doutorado na PUC São Paulo. Meu interesse inicial era na antropologia, né, da PUC. Meu interesse inicial era, eu queria estudar ou alguma coisa relacionada com a morte, porque eu tinha tido um curso bárbaro com o professor Edgar de Assis Carvalho, da PUC São Paulo, e então eu estava procurando um campo para estudar as questões relacionadas à morte. Ou eu também pensava em estudar mulheres, assim, bruxas, mulheres que tinham uma referência mais espiritual e tal, mas também não sabia que campo, né? Eu estava assim, só tinha grandes temas. E daí me indicaram, né, a professora Norma Teles, lá da PUC, que ela trabalhava com escritoras do passado, mas eu nem sabia, na verdade. Bom, em 1996 a internet ainda estava chegando para as casas, né, das pessoas. Então foi a primeira vez que eu tive internet, foi quando eu fui fazer doutorado. Então vocês imaginam. A gente não sabia muita coisa, a não ser pesquisando em livros e revistas, o Komoot, que era um sistema de bibliotecas e tal. Hoje está tudo muito fácil, né? E daí eu cheguei a conversar com ela em São Paulo, fui conversar, saber, enfim, se ela tinha interesse em algum projeto, me orientar em algum projeto. E ela me perguntou se eu conhecia Alta de Souza. Ela falou que naquela época ela estava pesquisando exclusivamente poetisas do passado, num viés de crítica feminista, e através também da estética bachelardiana e de James Hillman e tal, apesar que isso tudo veio depois, né? E que tinha uma poeta do Rio Grande do Norte que estava precisando de uma pesquisadora, de um pesquisador. Eu achei engraçado, né? Uma poeta precisando. E eu não conhecia a Alta, né? E daí, então, quer dizer, foi uma paulistana que me apresentou a Alta. Eu também sou paulistana, mas praticamente só de nascimento. Uma parte da minha vida eu vivi no Rio Grande do Norte, embora também tenha tido uma passagem pelo Sul e tal. Então foi assim que eu levei o livro de Alta para casa. Ela falou, olha, dá uma olhada, vê se te interessa. Se não te interessar, tudo bem, a gente pensa outra coisa, você apresenta um projeto. Mas daí, assim, houve muitas identificações da minha parte, né? A Alta de Souza tem uma biografia de Alta de Souza, é uma biografia com muitas perdas, né? A morte é um tema fundamental, porque está na vida e está na obra, né? Isso sim dá para dizer que não dá para fazer a cisão, está na vida e está na obra. E então isso me tocou muito, porque também na minha vida tinha passado por muitas perdas e muitas mortes de pessoas assim fundamentais e tal. E isso daí me tocou profundamente, né? Essa questão com a morte. Fora isso, eu já era assim, uma interessada na poesia, já escrevia poesia e achei que seria um mundo novo para eu estar me aventurando. E foi assim, então, que eu fiz um projeto Souza. Essencialmente, eu peguei uma psicanalista junguiana, Clarice Píncola Estés, que trabalhava a criatividade nas mulheres, né? A ânima criadora nas mulheres. E aí comecei É a autora de Mulheres que Correm com os Lobos. Foi esse livro exatamente, foi esse livro que eu peguei, o primeiro livro, assim, para fazer articulação com Alta, assim, ver esse lado criador da escrita feminina, né? E quando eu falo escrita feminina, é bom salientar que eu não sou defensora de que existe uma escrita diferenciada de homens e mulheres por essência, mas compreendo que as mulheres, por serem mulheres, estão dentro de um condicionamento social, histórico e natural, inclusive, né, biológico. E, portanto, a escrita delas há uma diferenciação em função de tudo isso daí, né, da vivência, especialmente da vivência. Né? Então, eu queria trabalhar essas questões. E daí que eu comecei, então, a pesquisar. Alta de Souza, 1996.
E para quem não Aí, conhece, né? Não, pode continuar. não, Vou fazer estou uma pergunta esperando aqui você agora. me interpelar, fica à vontade. Mas se quiser continuar, fica à vontade, Ana. É que você deu uma pausa, eu imaginei que você já tinha Não, não, concluído. estava esperando você. Assim foi o meu encontro com a É, alta. Daí, sim. E aí para você quem queria não saber conhece sobre a alta. a alta, exatamente, né? Porque tem pessoas aqui nos assistindo, diversas pessoas, algumas acredito que já conhecem um Uhum. pouco da história de alta, da obra de alta, né? Mas Isso, para os potiguares, né, as pessoas que estão nos assistindo aqui, que não conhecem a Alta de Sousana, nos apresente você, né? Um pouco sobre quem foi Alta. certo. Bom, antes de começar a falar sobre isso, também quero fazer alguns parênteses, que é o seguinte: quem foi alta, eu vou falar quem foi a minha alta, assim como o Cascudo diz no Claro. livro dele, quem foi a alta dele. Né? Por que essa particularidade? Porque uma figura histórica, ela é uma construção, principalmente uma figura histórica que já viveu num período que nós não temos mais, por exemplo, oralidade a respeito para falar dessa pessoa. O que temos documentos históricos que vão trazer um pouco, né, e a própria obra, né, da figura da poetisa, que vai nos falar também um pouco sobre a criação dela. Então, existem várias construções, e essas construções, essas narrativas sobre quem foi essa figura histórica, também são objetos de disputa, por incrível que pareça, né? Então, porque cada grupo social, segmento social, poderá ter interesse em colocar uma determinada interpretação sobre uma figura histórica. Né? Então, não existe quem foi num sentido absoluto. Quem foi é sempre uma reflexão a partir de fontes, né? Que são fontes bibliográficas, documentais, teóricas, inclusive, de reflexão teórica, e da própria obra. Bom, dito isso, eu vou poder então entrar no que foi alta para mim. Assim, para falar da biografia, porque são duas coisas também, na minha concepção são duas coisas. Uma coisa é a biografia e a outra coisa é o que o poeta escreveu. Claro que as coisas não estão Sim. totalmente separadas, porque quem escreveu foi uma pessoa que tem uma biografia. Só que a escrita, ela também se autonomiza dessa biografia, em parte, e toma novos rumos. Né? Então, você não precisa ser um presidiário para falar sobre prisão, nem precisa ser uma pessoa que vive no mato para falar da vida natural no mato. Então, porque a imaginação ela pode ir para viajar por caminhos que você não andou na sua vida biográfica. Né? Então, é importante a gente ter saber disso, ou ter essa ideia, para que a gente não faça uma confusão, né? Uma fusão entre vida e obra, porque daí a gente perde muita coisa. Então, o que foi a vida de Alta? A vida de Alta, até onde a gente consegue construir a partir dessas fontes, que são basicamente o livro Vida Breve de Alta de Souza, de Câmara Cascudo, escrito em 1960, por aí, e o livro de memórias do irmão dela, Eloy Castriciano de Souza, que era um político, jornalista, intelectual, e foi publicado em 70, embora tenha sido escrito antes do livro do Cascudo. Inclusive, o próprio Cascudo bebeu um pouco nesse livro para fazer o Vida Breve. Essas seriam as fontes principais, falando sobre essa vida de infância, sobre o que foi Alta, o que ela fez, com quem ela se relacionou, onde ela estudou e tudo mais. E também tem uma nota do irmão Henrique Castriciano, que também era um intelectual, educador, poeta, que ele faz para a segunda edição do livro, nos anos 10, né, 1910, 11, segunda edição do livro Horto, que é o único livro dela. Então, são essas as principais fontes. As outras fontes são importantes, mas são secundárias, porque mais ou menos reproduzem o que já está nesses livros, inclusive eu mesma, né, porque eu não tenho de onde tirar, não sei dessas coisas. Esse livro é um livro de Alta, depois a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. A quinta edição do Horto, que é só o Horto, não sei se dá para ver, eu fiz aqui, eu não tenho os livros aqui, que eu vim sem meus livros. A quinta edição foi uma edição mais próxima de nós, né, do ano 2001. E existem outras, mas enfim, Alta de Souza, então, biografia. Acho que essa é a quarta, né?
Essa daí é a quarta edição, A quarta, né? 1976, acho, que é da Fundação José Augusto. José Augusto, isso. Então, Alta é uma poetisa de um livro só, no entanto, é uma poetisa muito amada e muito conhecida, não só no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil todo, depois eu vou dizer por quê. Ela teve uma vida muito difícil, né? Ela perdeu os pais muito cedo, muito novinha. Tem um vídeo que eu fiz sobre ela, um média-metragem de 20 poucos minutos, que se chama Noite Alta, Céu Risonho. Quem quiser assistir, depois a gente pode até disponibilizar aí para o Sebo Letra Nativa, e que conta um pouquinho essa história biográfica dela. Acho que está aqui no livro. Pelo menos aí, no né? meu eu tenho aqui. Esse livro traz um DVD, é esse aí, Noite Alta, Céu Risonho, exatamente. Isso. Então, ela perdeu os pais muito cedo, perdeu um irmão aos 12 anos de idade, queimado num acidente de um candeeiro. Ela assistiu ele sendo queimado, quer dizer, coisas muito trágicas, né? Ela morava em Macaíba, Rio Grande do Norte, que na ocasião, Macaíba é uma cidade que fica mais ou menos 20 quilômetros de Natal, que é a capital do estado do Rio Grande do Norte, né, para quem não é da região. E Macaíba, no fim do século XIX, porque a Alta de Souza nasce em 1876, ela nasce no Império ainda, né? Na República nem a abolição da escravatura ainda não havia acontecido. E Rio Grande do Norte era uma província, né? A província do Rio Grande do Norte, e ali tinha muita influência do Recife, né? Porque Pernambuco era ainda um espaço de muita influência intelectual, né? Mas a capital, Rio de Janeiro, estava distante a quase 3.000 quilômetros, né? 2.600 quilômetros, que é onde tinha a efervescência cultural da época, né? Rio de Janeiro e Recife também, mas Rio de Janeiro por ser a capital. E Alta vai morar no Recife quando os pais falecem. Ela vai, então, esqueci de dizer, Macaíba era uma cidade importante, tão importante quanto a capital, porque era onde os navios do exterior, principalmente da Inglaterra, podiam chegar e parar e tirar as coisas e tal, porque Natal era uma cidade ainda muito cheia de dunas e tal, difícil de atracar os navios e tal. Então, Macaíba quase que tinha mais importância do que Natal na época, e do ponto de vista econômico, né, da importação, exportação e tudo. Então, e tem muitos intelectuais também importantes dessa época de Macaíba e que faziam parte do cenário da província do Rio Grande do Norte, o cenário político e intelectual. E Alta, ela nasce numa família que os pais dela não são ricos, digamos assim, mas eles são de uma família de muita projeção no Estado, relações de consanguinidade, relações de compadrio com os Maranhão, que era uma oligarquia muito importante, política e econômica no Estado. Então, embora eles não fossem inicialmente... a mãe dela era pernambucana, o pai da mãe dela tinha grandes posses em Pernambuco, e justamente por conta dessa relação do pai dela com o avô, que acabou se dando o casamento, né? Não estou dizendo que não houvesse amor, eu não sei sobre isso, ninguém poderá dizer. Mas era muito comum na época casamentos por interesse, né? E então, assim, interesse entre as famílias. E o pai dela se casa, então, com a filha do sócio, e ela vai para Macaíba, e eles ficam morando em Macaíba, e daí ele já constitui já uma situação financeira bem mais, bem melhor, né? Aí os pais dela falecem, e ela e os 4 irmãos, que ela tem mais 4 irmãos, um faleceu, né, aos 12 anos, mas depois, vão para o Recife, morar no Arraial do Recife com a avó e o avô. Logo o avô falece também, e eles são criados por essa avó que se chama Silvina Maria da Conceição, conhecida por Dindinha, que é uma figura bastante importante na vida dela. Depois também podemos falar sobre isso. E aí eles são criados lá dentro de uma
uma atmosfera rural, né? Porque dentro do arraial, junto com escravos, com empregados. E a avó dela, a característica singular é que ela era uma mulher do povo, ela não era uma burguesa. A avó dela, diferente do avô, era uma senhora do povo, provavelmente de origem brasileira, indígena, mestiça, né? E que foi viver maritalmente com o avô dela, enfim. Mas ela era analfabeta, não tinha assim, apuros do ponto de vista intelectual, mas o que se diz dela é que era uma pessoa excepcional, assim, que cuidou dos netos de forma muito afetuosa e com muita garra, com muita coragem. Enfim, só que daí essa senhora ela não tinha muitas condições para administrar, né, a fortuna da família, e esses bens acabaram sendo dilapidados ao longo do tempo, de maneira que quando eles chegaram à mocidade, à vida adulta, eles ainda tinham algumas coisas, mas eles tinham mais prestígio e influência, digamos assim, do que propriamente dinheiro, né? E mais essas relações com a família. Então, quando a Alta tinha 12, 13 anos, por aí, ela foi estudar num colégio interno. Ela já sabia escrever, já sabia ler, já dominava as 4 operações, que isso aí ela tinha estudado com um professor particular, em casa. Porque na época também, quem ensinava eram mais os homens, né? O magistério era mais masculino. Foi só no século XX que o magistério passou a ser mais feminino. Então ela estudou as primeiras letras com um professor particular e depois foi para esse colégio, quando ela tinha uns 12 anos por aí, foi para esse colégio interno de freiras vicentinas, que eram freiras francesas que vieram a partir do metade do século XIX, 1850 para frente. O Brasil recebeu muitas congregações católicas de fora, da Itália, da Inglaterra, Alemanha e tudo, que tinham os seus colégios internos para moças. Os colégios das moças, burguesas, no caso, né, eram colégios femininos, não havia junção de meninos com meninas, eram separados, até porque a programática dos colégios era diferenciada também. As meninas estudavam coisas para meninas e os meninos estudavam assuntos para meninos, né? Hoje pode parecer bem estranho, mas era assim que funcionava. Porque a expectativa em relação às meninas era completamente diferente do que em relação aos meninos. Então é importante a gente saber essa história para colocar a Alta dentro dessa história, para entender o cenário, né? Então ela teve a oportunidade de estudar porque ela era de uma família de posses. Senão ela não teria estudado, como a maior parte das mulheres daquela época, né? As meninas daquela época. Então, porque ela tinha dinheiro, ela podia pagar um colégio como esse. Mas, infelizmente, ela só pôde estar nesse colégio durante 3 anos, o que já deu para aprender literatura, principalmente literatura francesa, também muita literatura católica francesa, as geografias de santos, porque, claro, era um colégio católico. Então, tinha esse direcionamento. Estudou línguas, né, um pouco de francês, inglês, língua portuguesa, evidente, enfim, também um pouco das matérias científicas, digamos assim, mas isso realmente nas escolas femininas não era muito acentuado. Porque o que se esperava da mulher no século XIX é que ela fosse o esteio da família, mãe e esposa, né? Isso que se esperava dela, não mais do que isso. Não que isso seja pouco, evidente não é. Como ser mãe e cuidadora de uma família não é pouco, mas ela não tinha o direito, digamos assim, de pensar numa vida profissional, né? Porque a sociedade não colocava para ela essa possibilidade. Então, as meninas das famílias ricas, né, de posses, elas nasciam para ser as mães das elites, digamos assim. E esses colégios eram colégios justamente para as mães das elites, dos homens de elite, né? E as pobres, evidentemente, que não estudavam, né? Porque não tinha onde estudar. E então, a Alta estudou 3 anos nesse colégio,
e lá também havia um acento muito grande na religiosidade, e as meninas eram premiadas pelo virtuosismo dentro da devoção católica, né? Disse que Alta teria sido premiada, né? Que Cascudo fala isso, que ela era muito devota, muito religiosa, né? Muito católica e tal. E ela sai desse colégio por conta da tuberculose. Ela fica 3 anos lá e a família dela descobre que ela está tuberculosa. A tuberculose era o mal do século, né? Muitos intelectuais morriam cedo, né? Por conta da tuberculose. E aí tiveram que tirar ela, porque a tuberculose é uma doença contagiosa, né? Não pode ficar convivendo assim, e também a dificuldade dela para respirar e tudo mais, tem que ter cuidados e tal, e tiraram então ela do colégio. E aí, mas mesmo que ela não fosse tuberculosa, muito provavelmente, não sei se ela estudaria muito mais do que isso, porque faculdade, assim, para uma mulher da época também era uma coisa quase muito distante. Eu não sei dizer quando que abriu a primeira oportunidade para a mulher ir para uma faculdade, não me recordo agora, mas assim, era uma coisa também muito distante da possibilidade feminina. Então, a família dela volta, a avó e os 3 irmãos e ela voltam para Macaíba, porque o irmão mais velho, Eloy Castriciano de Souza, ele já tinha relações assim políticas, ele já queria, né, ia se candidatar, ofereceram para ele, né, a oportunidade de se candidatar político e tal. Então, isso também favoreceu para que eles voltassem para Macaíba. E eles quando voltaram, viviam muito entre Macaíba e Natal, porque Natal, sendo a capital do Rio Grande do Norte, era onde também tinha mais efervescência cultural, de revista, de jornal, e disso e aquilo, a política, né? Então, eles viviam assim, inclusive Alta, entre Natal e Macaíba. Quando Alta volta para Macaíba, em alguns momentos ela tem que ficar viajando, inclusive para Santa Cruz. Ela tem poemas que ela escreve em Santa Cruz. Não sei se vocês sabem. Porque a família dela tinha fazenda em vários lugares. Não sei se tinha em Santa Cruz, mas quando eles não tinham, alguém conhecido de família, de compadrios, de relações de compadrio tinha. Então eles, né, faziam essa... Por quê? Porque Alta precisava de novos ares, geralmente em regiões assim, mais frias, né? Quer dizer, é até difícil de pensar, né? Dentro do Rio Grande do Norte, uma região fria. Mas ela buscava regiões um pouquinho mais frias para poder... tinha até, acho que um sanatório para tuberculose em alguma dessas regiões que ela ia. Também não sei se é Angicos, talvez. E a avó dela ia sempre com ela. Agora, imagine, gente, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião, era tudo na base do cavalo, né? Carroça, cavalo, liteira, que era aquele negócio que carrega a pessoa, né? Na mão mesmo. E aí era assim que ela viajava, com o pó da estrada, né? E viajou bastante. E fora isso, dizem que ela foi professora de catecismo, ela era muito ligada a crianças, né? Era uma paixão que ela tinha, crianças, pássaros e flores. Vamos dizer, é uma romântica, tudo bem, mas independente dela ser uma romântica, parece que ela tinha realmente essa paixão, né? E que a gente pode fazer uma leitura também disso daí, né? Quer dizer, a criança, que é aquilo que está para despertar ainda, aquilo que ainda está por vir, né? As flores também, que é aquilo que brota, né? Que faz nascer, e os pássaros, né? Que é a liberdade, voo, a possibilidade de superação. Quer dizer, existem muitas possibilidades aí da gente fazer uma leitura até desses gostos que ela tinha. E lá em Macaíba, então, ela vai começar a escrever com 17 anos. E por que ela começa a escrever? Claro que ela tinha um veio poético, né? Mas também ela teve um pouco de condições para isso. Os 3 irmãos que ela teve,
que eram Eloy de Souza, Henrique Castriciano e João Câncio, porque o Irineu faleceu, né? Eles escreviam, eles liam. Henrique Castriciano, segundo Cascudo, era dono de uma das maiores bibliotecas do estado do Rio Grande do Norte. Ele mandava vir livros do exterior, estava sempre atualizado, tinha conhecimento com escritores que moravam no Rio de Janeiro, trocava ideias com eles e tal. Então, quer dizer, felizmente para ela teve essas condições diferenciadas. Agora, tem pessoas que falam, mas então, né, não foi só mérito dela. Eu penso o seguinte, ela teve todas essas condições, mas ela poderia ter simplesmente ignorado essas condições e falar, eu sou tuberculosa, eu vou descansar, não vou perder tempo e ficar estudando, lendo, né? E, no entanto, ela abraçou isso, levou a sério. Ela escreveu o seu primeiro manuscrito, que vai até 97, 93 a 97, que se chama Dálias, o primeiro manuscrito dela. E ela escreveu e depois passou para um outro manuscrito que se chama Horto, mudou algumas coisas, tirou alguns poemas do Dálias, outros eram novos, que ela colocou no manuscrito Horto. Então ela tinha todo esse cuidado, Cascudo fala disso também, que ela teve todo um cuidado. Ela publicou na imprensa, haviam 38 veículos de comunicação no estado do Rio Grande do Norte no final do século XIX. Ela participou de 5, sendo que eram os maiores, né, de imprensa. Né? Participou como? Publicando seus poemas. Né? E não só participou publicando seus poemas, como ela também dizia-se que ela também participava da organização desses grêmios literários, dessas revistas, mas muitas vezes ela não aparecia, porque era incomum uma mulher participar, a não ser de revistas e jornais femininos mesmo, né, das feministas da época, mas no Rio Grande do Norte, os veículos que ela participou não eram veículos feministas, né? Porque nem havia. Ela participou, então, de um que era do padre João Maria, que era um padre ligado à causa abolicionista e à causa republicana, o que já diz alguma coisa também, né? Mas os irmãos dela também eram ligados à causa republicana, depois até quando vem a república, eles também vão participar do poder, né? E... Desculpa, pode falar. Tem uns comentários aqui também, né? A Ângelo coloca assim... Ângelo Felipe coloca... Ana, massa, exuberante como hortos de auras sazonais, alta, a hashtag alta. Lady Câmara tá por aqui, né? Coloca. Tem mais alguns comentários aqui em cima. Osaia coloca: oi, Ana, ótimo ouvir você, minha amiga, grande pesquisadora. Obrigado, Oliveira Lívia Oliveira coloca: um achado esse canal. Muito obrigada. A Gávades, eu acredito que é esse o nome, estou no início do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Quando você citou a Clarice, lá no início da nossa conversa. O Nilcinho coloca alta, maravilhosa, orgulho do RN. O Roberto também coloca alta como orgulho do RM. Maria coloca muita gente boa por aqui. Giovânia, escritora potiguar, dá uma boa tarde. E a Maria Leuca coloca viva a poesia, né? Esse for algum dos comentários. A Gelpa coloca amo ouvir Ana falar de sua pesquisa. São esses Obrigada alguns a todos. Né? Obrigada a todos e todas pelas interações, né? Vocês podem também ficar à vontade para fazer mais algum comentário, fazer pergunta. Você falou da família de Alta, né, Ana?
E aí eu queria te perguntar, qual foi a importância da avó e da mãe de Alta na vida dela, assim, na formação, pelo que você leu dela, sobre ela? Uhum. É uma pergunta bem interessante, porque a gente às vezes não tem ideia, mas há pesquisas, né, que dizem o quanto que é importante uma mãe leitora na vida de uma mulher leitora, de uma mulher escritora, de uma mulher intelectual. Então, a Alta também teve essa sorte de contar com uma mãe que era leitora, segundo Cascudo, né? Ela seria leitora, e os tios dela eram intelectuais, e a avó, embora não fosse nem alfabetizada, essa é um contrassenso, eu acho que a questão com a avó é que ela era uma mulher muito sensível, né? Ela era uma mulher do povo, uma mulher humilde, e que traz para a Alta, eu acredito, uma sensibilidade popular mesmo. Né? Porque se a Alta tivesse sido criada dentro de um ambiente só intelectual, talvez ela não tivesse escrito de uma forma tão que a palavra dela chega assim com tanta facilidade, não só pela musicalidade dos poemas, mas pelas temáticas que estão ligadas ao cotidiano das mulheres em especial, né? Dá para dizer que a Alta é uma mulher que escreve para mulheres do seu tempo. Não só isso, mas isso é uma característica bem forte. Escreve sobre assuntos também das mulheres do seu tempo, mães, mulheres que perderam seus filhos, sobre crianças e sobre a morte, que é um tema universal, né? Que não é um tema só de mulheres, que é um tema universal, mas que também afeta as mulheres. Lembrando que as mulheres são as grandes cuidadoras da humanidade, né? Foi dada a nós essa tarefa, né? O que eu acho que deveria ser partilhada mais com os homens, né? São as mulheres que cuidam dos filhos, são as mulheres que cuidam dos pais, são as mulheres que cuidam da família, dos doentes, dos moribundos. Historicamente, é uma tarefa que foi dada às mulheres. Então, quando o Alta fala da doença, das crianças, das outras mulheres que perderam os filhos, ela está, de certa maneira, dentro desse cenário, né, feminino, dentro desse universo feminino. E assim, Ana, você falou assim, você tocou num ponto assim, né, que Alta ela nasceu dentro de uma família, né, com a condição financeira, né, posições políticas assim bem conhecidas assim, aqui no Rio Grande do Norte, né, dentro desse. E assim, eu imagino que para outras mulheres negras que não tinham esse privilégio, esse ambiente, né, assim, esses privilégios mesmo de modo geral assim, era bem mais difícil, né, assim. Com certeza, assim, dentro de uma época em que o machismo, o racismo, que já vem, né, estrutural na nossa sociedade, esse sistema patriarcal, né, acredito que ainda fosse bem mais difícil, né, por exemplo, outras mulheres que queriam produzir também, o que estavam produzindo, não teve também a mesma visibilidade de Alta, né? Se você puder fazer engraçado que sobre essa visibilidade, há uma polêmica sobre essa visibilidade, até hoje. Tem gente que diz que Alta não foi reconhecida o suficiente. Pode ser que essas pessoas que falam isso estejam falando do ponto de vista literário. E daí a discussão é assim, que dentro a crítica feminista vai dizer que dentro da literatura, o cânone, ele sempre foi masculino, porque não havia uma tradição de escrita feminina. Então, o critério era o critério masculino. E como as mulheres vinham de outro universo, as escritoras, porque elas vinham do universo das mulheres, né? Elas nasceram como mulheres e nasceram no sentido, dentro de uma ambiência, independente de orientação sexual, elas nasceram como mulheres e estão ali vivendo como mulheres. E daí, como é que elas vão se autorrepresentar na sua escrita, esse universo que elas vivem? Então, daí o critério masculino do cânone não contempla, porque o critério então, por exemplo, o que se colocava, por exemplo, Norma Telles falava que nesse período os escritos femininos eram considerados adocicados, quer dizer, havia um desdém, né, uma certa desqualificação, né, com relação aos escritos femininos, porque não se comparava ao cânone masculino.
mulheres que falassem sobre temas polêmicos como política ou emancipação feminina também não eram bem vistas, porque isso vinha, contrariava o que se esperava delas. Né? Então, veja que era tudo difícil, né? Não podia, se falasse uma coisa conveniente, era muito adocicado. Se falasse uma coisa não conveniente, estava fora. Então, quer dizer, não tinha muito espaço. Com relação à questão da racialidade, houve um embranquecimento, né? Não só de Alta, como da família dela toda. Inclusive, eu vi que o Nilcinho está aí, o Nilcinho fez uma dissertação de mestrado, sob minha orientação, sobre Alta de Souza, a memória, né, que foi construída no Rio Grande do Norte, essa memória de negritude ou não, né, desse branqueamento, né, embranquecimento. E ele vai mostrar, de certa maneira, que que faz parte de um projeto político, intencional ou não. Aí não importa se é intencional ou se não é intencional. O fato que faz parte de um projeto político, você clarear o sujeito, essa figura que é importante, porque há um racismo estrutural, né, no nosso país. Então, desde lá muito mais, né, talvez muito mais, não sei, né? Imagino que sim, a eutanásia, a abolição nem tinha acontecido, né? Então, tem uma tentativa de como eles eram, a família dela eram pessoas expoentes, né, da intelectualidade e da política local, havia sim um interesse, houve sim um interesse de branqueá-los, e a gente percebe isso, inclusive na iconografia, né, onde aparecem pinturas e tal, fotografias que aparecem assim, eu mesma demorei para crer, né, que havia essa questão da negritude. Num artigo meu do anos 2000, eu já falo isso um pouquinho, né, mas essa questão é uma questão que vai estar sendo estudada mais na atualidade. Então tem o Genilson, tem a Adélia Calaman, tem a Zélia Lopes, tem algumas pessoas que estão introduzindo essa discussão de modo mais aprofundado na atualidade, né, em função dos estudos de racialidade ligados a escritoras no Brasil, né, estarem tendo ter um maior peso, né, hoje, porque os estudos também eles têm a ver com o cenário, né, de discussão. O que se discute numa dada época, né, o que não se discute numa determinada época. Então, quando eu cheguei aos estudos de Alta, acho que só mesmo, não sei, Cascudo fala disso nos anos 60, apenas assim, que ela é uma morena e tal, que é um adjetivo que também embranquece um pouco, né? A gente pode falar sem perceber, mas a gente, não querendo puxar para o politicamente correto, que eu odeio isso, lembrando que Cascudo, ele tem essa ideia de apagamento mesmo, de ter que, às vezes, embranquecer a pessoa, né, desse tom mesmo racista, mesmo, assim, eu diria até assim, eu ousaria dizer, né, porque... Eu gosto tanto do livro que ele escreveu de Alta, que eu acho que eu perdoo qualquer coisa. Não é porque eu quero puxar o saco do Cascudo, não, longe de mim, porque eu acho que a gente não deve venerar ninguém. Nem os grandes, nem os pequenos, acho que todo mundo tem o direito a ser polemizado, né, discutido. Então, acho que a gente não pode realmente cristalizar e nem enaltecer um grande nome, por conta disso a gente não pode falar nada que desdiz, porque daí eu acho que isso aí não é ciência, né? Isso é devoção, e daí não está no campo, de uma inteligência assim acadêmica. É importante, né, a gente refletir sobre, né, independente de quem seja o nome, né? Exatamente, ter essa abertura, né? Então, Cascudo, eu acho que ele equivocou em algumas coisas, né? Se equivocou em algumas coisas quando ele traz esses qualificativos e tal, não entra, né, nessa discussão. Tem várias coisas que ele não entra. Mas também cada um vai entrar no que quer entrar, né? Eu acho que assim, ninguém vai dar conta de tudo, de uma figura histórica
porque os trabalhos eles são limitados nos seus objetivos, né? Mas o Cascudo é muito bela, a biografia, eu gosto muito. Ela está completando 60 anos esse ano, né? 60 anos. E é uma biografia realmente muito bonita, mas que, claro, deixa lacunas como qualquer outra. Como o meu livro deixou algumas, como qualquer trabalho vai deixar. O importante é a seriedade, né? Eu penso que o importante é a seriedade com que você apresenta as suas fontes, que você reflete sobre elas, né? E podendo ser contestada. Então, o que você colocou é que você achou que havia um certo racismo. Não sei se... quer dizer, há esse racismo na linguagem, né? Há um racismo da linguagem, claro. Eu acho que mais importante do que a gente falar muitas vezes sobre o racismo, o machismo, né, que está envolvido nos âmbitos sociais das nossas vidas de modo geral, é importante a gente reconhecer, né, independente de quem seja o nome, né? Por ser Cascudo, um grande folclorista aqui do nosso estado, né, estudioso, né, pesquisador e tudo mais assim, deixou várias obras e tudo mais, mas é importante a gente fazer essa reflexão e dizer, né, realmente apontar, independente de quem seja o nome. Pelo menos assim, esse é o meu olhar, né? Claro que você, não, claro. Né, não, é isso mesmo, eu concordo plenamente com você. A ciência, se a gente for falar em termos de ciência, a ciência só avança na polêmica. Uma ciência que não polemiza não é ciência. Uma ciência que só repete não é ciência, né? Então, ela tem que polemizar, sim, e a polêmica vai vir de acordo. Tal pessoa não falou tal coisa. Bom, mas naquele momento também não era a questão. A gente tem que sempre também colocar dentro do cenário histórico. As coisas têm que ser colocadas dentro do tempo para ser entendidas a partir daquele momento, né? Então, muitas vezes, o que seria considerado racismo hoje não era naquele momento. Entendeu? Porque a história ela tem a sua relação com o tempo que está acontecendo, não é? O nosso tempo não é critério para tudo, né? Possivelmente daqui a 100 anos o que a gente pensa hoje vai ser altamente contestado, né? E vão achar que nós somos retrógrados e tudo mais. Eu não estou apoiando nem retrocesso não, mas eu estou querendo colocar assim que é importante, por isso que quando a gente estuda um poeta que é de uma época que não a nossa, é importante a gente entender qual era, o que se esperava, né, naquela época, seja do ponto de vista literário, seja cultural, se é uma mulher para uma mulher, tudo isso aí, porque isso aí vai dizer dos limites e potencialidades que aquele sujeito viveu e pôde escrever ou não. Né? Então, eu acho que Cascudo, realmente, a linguagem não foi feliz. É uma linguagem infeliz, mas é uma linguagem que até hoje você ouve na boca das pessoas. Uma pessoa que é negra falar que é moreninha. Né? Então, porque está na cultura, né? Isso daí. Daí a gente precisa, talvez, trazer de outra maneira para as pessoas perceberem que talvez aquilo está ocultando, né, alguma coisa. Às vezes nem a pessoa se dá conta, né? Como você falou, né, do ambiente literário daquela época, né, intelectual, você falou de que, por exemplo, a Alta, ela conseguiu publicar, né, em veículos de comunicação daquela época, era todo um... E dentro disso, né, o que representou, né, a visibilidade alcançada por Alta no 800? Olha, na verdade, a Alta, assim, ela teve, nos 800, ela teve mais visibilidade no estado mesmo, do Rio Grande do Norte. Apesar que ela já tinha publicado alguma coisa no Rio de Janeiro, em Pernambuco, não era, assim, uma autora propriamente local. Mas, assim, as mulheres do século XIX, elas não tiveram visibilidade no século XIX. Elas passaram a ter, as mulheres escritoras, elas passaram a ter visibilidade em termos gerais, assim, maiores, dentro da literatura, a partir dos anos, mais ou menos, dos anos 80 do século XX. Você tem ideia, quase 100 anos depois. Não tiveram muita visibilidade, né? Seus textos não eram publicados nem republicados, sumiam, desapareciam, ninguém pensava.
Então, assim, a partir da década... Olha, eu li uma dissertação que foi muito importante para o meu trabalho, que foi uma dissertação escrita nos anos 86, por aí, de Nalba Leão, que eu sempre falo dessa dissertação, porque para mim ela abriu muitas portas. Quem me emprestou foi a Constança Lima Duarte, que na época ela dava aula lá na UFRN, tinha um grupo de estudo das mulheres, ela com Diva Cunha e tudo, e ela me emprestou, conseguiu para mim essa dissertação, e foi maravilhoso, porque essa dissertação é de uma professora da área de literatura, que dava aula, ela é de Natal, mas dava aula lá em Itajaí, no Rio Grande da Santa Catarina. E nessa dissertação ela aponta várias questões. É uma dissertação muito sistêmica nesse sentido. Então ela aponta a questão da negritude, procura ver isso a partir dos poemas. Ela aponta a questão do cancioneiro, que ela fez entrevista, né, com Cláudio Galvão, depois a gente fala disso. Ela aponta várias questões e essa questão é uma delas, que ela vai dizer, olha, eu tentei pesquisar a Alta de Souza no meu programa de literatura. E aí a primeira, ela tentou primeiro com uma pessoa que disse para ela não. Uma professora disse, não, para que estudar essa mulher? Não tem importância nenhuma. E depois ela conseguiu lá convencer algum professor, que eu não lembro quem foi que orientou ela, e esse professor orientou-a. Anos depois, nos anos 90, fim dos anos 90, em 99, começa a surgir antologias, surge uma editora, inclusive que Constância também fazia parte, editora Mulheres, junto com Zaide Musdar, lá de Santa Catarina, e começa a publicar autoras do passado, o grupo Mulher e Literatura da Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras, né, também começa a aquecer muito nesse campo das mulheres do passado, e daí tudo isso aí começa a vir à tona, entendeu? Essas mulheres começam a ser pesquisadas, que é justamente quando eu estava fazendo doutorado, né? Mas, e daí tem essa antologia, uma antologia que se tornou clássica, né? Que é Escritoras do século XIX, em termos de antologia brasileira, né? Aí Dicionário de Mulheres, daí começa a aparecer um monte de coisa, né? Mas antes disso não tinha, para você ver, a mulher foi estudar em 86, acharam que era bobagem. 10 anos depois aquilo estava bombando, completamente, bombando. Então é assim também, os temas de estudo na academia também são assim, quer dizer, claro, fruto de lutas sociais e políticas e tal, avanço dentro do feminismo, né? É isso. Não sei se daí você falou a visibilidade. Então ela naquela época não teve visibilidade. Só que assim, daí quando você vai estudar alta propriamente, você vai ver que acontece uma coisa diferente com ela. Porque em 1914, Jackson de Figueiredo, né, um importante crítico e tal, literário, ele vai escrever um livro sobre ela, em 1914. E depois tem uma série de outros escritores de tendência católica, porque nesse período do começo do século, você ainda havia essa conotação de uma crítica católica. Hoje eu acredito que hoje não exista mais isso, né? Porque a crítica ela não pode estar atrelada a isso ou aquilo, né? A uma tendência religiosa, porque daí ela não seria nem crítica, né? Penso eu. E crítica é você não ter não parte de um pressuposto, né? Você específico, né? Vai defender uma doutrina, uma religião, não. Você se coloca aquém disso, né? Além disso. Então, naquele momento, existia essa crítica de feitio católico, né? E colocam a Alta de Souza como uma poeta católica, uma poeta que representa as letras católicas, e ela é enaltecida por conta disso, tanto que a terceira edição do livro dela, O Horto, também recebe um prefácio de Alceu Moroso Lisner, que também Tristão de Ataíde, né, que também é dessa crítica católica e também enaltece o trabalho dela, o misticismo, e tem uma série de outros, né, no meu livro, em outras publicações que eu trago, eu cito vários autores. Então, desde essa época, que a Alta já está
sendo objeto de discussão no cenário literário. E fora o cenário literário, tem o cenário religioso, porque nos anos 10, ela já tem dentro do espiritismo, ela é psicografada, né? Assim, o espiritismo acredita que ela começa a enviar, né, mensagens através de médiuns e tal, e aí há uma expansão muito grande do nome da Alta de Souza dentro do campo do espiritismo, né? Porque há uma devoção muito forte que só cresceu de lá para cá, né? Então, assim, os espíritas que estão ouvindo sabem o que significa o nome da Alta de Souza dentro do espiritismo, né? Então, ela tem essa característica de um espírito, né, de grande luz, de um espírito que está à frente de ações de caridade, de entidades de proteção e tal. Então, essas coisas juntam, porque os campos, embora estejam separados, o campo literário e o campo religioso não necessariamente está junto hoje, como estava lá no começo do século XX, com o catolicismo. Mas eles acabam havendo uma intersecção, porque a figura histórica é a mesma mulher escritora, entendeu? Então, um campo rebate no outro. Então, à medida que ela cresce, essa é uma interpretação minha, claro, mas eu acho que é uma interpretação que dá até para confiar. À medida que ela cresce dentro do espiritismo, né, como uma figura de devoção, ela também cresce, juntamente com o movimento de mulheres, o movimento feminista, né? Então, são movimentos diferenciados, mas que vão agregando valor a essa figura histórica. Então, ela passa a ser amplamente conhecida e divulgada dentro do espiritismo, o que, de certa maneira, pressiona também o campo literário, para ela ser mais lida e mais vista, e tá. Então, eu vejo que há um intercâmbio aí entre campo religioso e campo literário. E agora, mais recentemente, essa discussão da racialidade, que é um outro campo também de estudos, e que também, hoje ela é colocada, então, por exemplo, no campo religioso, ela foi colocada lá nos anos 10, por aí, 14, uma poeta da Virgem Maria, a primeira poeta católica do Brasil, outros vão dizer poeta mística. No campo da racialidade, ela está sendo colocada como a primeira poeta negra de livro publicado. Então, você vê, vários campos convergem para que Alta de Souza apareça cada vez mais, né? Porque é assim que acontece. Você vai dizer, então não é a obra dela? É também, porque no Espiritismo tem a obra psicografada, mas eles não deixam também de admirar, digamos assim, de estudar a obra da poeta viva, no caso, né? E então é isso, quer dizer, vai convergindo essas várias esferas para que a Alta de Souza se transforme numa poeta muito conhecida. Então, eu não diria que ela não é reconhecida, pode ser que ela não seja reconhecida dentro do campo literário. Aí eu não me aventuraria a dizer sim ou não. Aí eu acho que tem pessoas que estudam esse campo e elas podem dizer melhor do que eu, né? Se realmente qual é o estatuto da Alta de Souza nesse campo. Eu leio tanto assim, coisas dizendo que sim como que não. Na verdade, trazem a Alta, né, de diferentes formas, né? Ela como poeta, né, dentro da religião, né, enfim. Dentre vários. A gente está com muitas interações aqui, viu, Ana? Eu vou ler cada Eu estou vendo de longe, queria me desculpar com o pessoal que está assistindo, agradecer imenso a eles por estarem, né, acompanhando a gente, mas eu não estou, como eu estou vendo de longe, eu nem vejo direito, e eu também, assim, de longe, e eu não posso interagir. Mas você interage por mim. Sim, fazer essas interações para a gente. Eu vou ler cada um dos comentários daqui a pouco, né? Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta ainda dentro do trabalho dela, da obra, né? Horto, né? No prefácio da primeira edição do Horto, o Olavo Bilac diz assim, abre aspas,
não há nas estrofes do Horto o labor pertinaz de um artista, fecha aspas. Além de usar a expressão como ingenuidade, comovida e meiga, né? Que peso isso teve no século XVIII e tem na atualidade? Você concorda com o Bilac? Olha, essa daí é uma outra discussão também. No meu livro, eu vou falar, eu não concordo. Eu vou dizer que eu acho que, na verdade, ele estava... não só eu que estava dizendo, eu estou dizendo a partir de outros autores que também disseram isso, que daí vocês podem ver no meu livro quais são esses autores, não só no meu livro, nos outros textos. Que vão dizer que o Bilac... Por que foi escolhido o Bilac? Porque ele era do conhecimento do irmão de Alta, do Henrique Castristiano de Souza. Ele conhecido, né, que o Henrique Castristiano também era poeta, escritor. E aí ele pediu ao Olavo Bilac que fizesse. Pode ser uma jogada de marketing, digamos assim, como a gente diria hoje, né? Uma jogada de marketing. Eu pego um grande poeta que está bombando e vou pedir a ele que faça o prefácio, porque daí, claro, se ele fizer um prefácio, ele não vai falar mal, né? Geralmente no prefácio você não vai desfazer do trabalho, né? Você pode falar de um jeito assim um pouco sem graça, mas desfazer você não vai, senão você nem faz o prefácio. Mas só o nome dele já vai levar às alturas. Então, eu coloquei no meu livro isso, que eu achava que, em função do que ele diz, que ele fala que não tem o labor do artista, não tem os apuros da forma, claro, né, ele, assim como o parnasiano, tem essa preocupação do formalismo, e a escrita de Alta é uma escrita mais espontânea, digamos assim, sem muitas preocupações com as escolas e tal, inclusive até hoje as pessoas não conseguem encaixar muito ela nessa ou naquela escola literária, né? Então, uns dizem que é romântica, outros simbolista, neorromântica, simbolista por fora, é romântica por dentro. Enfim, assim uma discussão sobre qual é o pertencimento literário de Alta. O que, para mim, também, eu acho tudo isso assim, como eu falei, como eu não sou desse campo, para mim, isso aí não... Eu não tenho preocupação com isso, eu deixo para o pessoal da área mesmo discutir, porque eu acho que não é... Eu até prefiro ler Alta sem essas amarras, sem esses enquadramentos, porque eu acho que fica mais livre, né? Você fazer uma leitura sem... Porque se você já vai com o arcabouço teórico, o que não cabe ali você não consegue ver, né? Então, a leitura, quando é uma leitura sem tanto arcabouço, sem tanta corrente, sem tanta coisa que vai dizer por onde ler, você consegue enxergar mais, você consegue ver coisas que talvez se você fosse lá com o carimbo, você não veria. Então, no caso do Bilac, eu coloquei isso no livro, que eu achava que era uma coisa muito mais, que achei que era uma coisa assim, de certa maneira, de um modo meio sutil, ele desqualificava, colocando como uma coisa simplesinha e tal. Mas, assim, atualmente eu li um trabalho que vai colocar de uma outra maneira, que eu acho que também pode ser adequada, que é o trabalho da professora Zélia, que ela vai colocar que não, que na verdade ele estaria enaltecendo essa maneira espontânea e não desdizendo dela, né? Eu acho que é plausível também, é plausível. O fato é que esse prefácio vai dar muita notoriedade. Pô, você vai prefaciar pelo Príncipe dos Poetas. Então, esse prefácio ele vai dar notoriedade. São duas coisas que eu sempre lembro quando eu lembro da notoriedade de Alta. Uma é assim, ela estudou no colégio de freiras. Você fala, ela estudou 3 anos. Não, era um feito, porque naquela época as mulheres não estudavam, mas de qualquer forma foi só 3 anos. O resto ela estudou sozinha. Ela foi prefaciada pelo Bilac. Mas só isso, eles nunca tiveram nenhum relacionamento, ele nunca achou que fosse grande coisa para ele escrever sobre isso depois e tal. Então, eu acho que porque inclusive na apresentação, né, aqui desse livro, né, dessa edição, você coloca que a Alta considera Alta autodidata, né? Exato.
Eu pensei sobre isso e falei, não, ela só pode ser autodidata. Ela só estudou 3 anos formalmente. Com 3 anos você não vira uma escritora, não aprende a falar inglês e francês para poder ler nessas 2 línguas. Enfim, não tem conhecimento de autores que ela dizia ter, que Cascudo diz que ela tinha. Então, ela estudou sozinha ou com os irmãos, mas, enfim, ela não foi escolarizada assim, não fez faculdade, pós-graduação, entende? E com relação a Bilac, então eu acho assim que é plausível falar que sim, que não. Acho que é possível, tanto uma quanto outra. O fato é que isso deu notoriedade. E até hoje, mesmo as pessoas mais acadêmicas que procuram fazer um trabalho cotejando fontes, discutindo as fontes como deve ser, né? Não porque eu enalteço nem Deus ou a academia, nada longe de mim isso. Só que eu acho assim, se você está fazendo um trabalho dentro da academia, você procura fazer dentro das regras dela, né? E mesmo que com abertura e tudo mais. Então, mesmo hoje, eu ainda sinto que as pessoas endeusam, né? Então, assim, se eu for citar, eu vou citar só os bacanas. Então, eu vou citar o Olavo Bilac, o Tristão de Ataíde, o Cascudo, só os bacanas. Se houver uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar e que estiver falando uma coisa incrível, que teve um insight brilhante, é muito mais difícil dessa pessoa aparecer. Por quê? Porque ela não tem nome. Então, é o provincianismo. Mas aí é uma questão, é o provincianismo. E de academia, né? De que você já busca, você, não, falou, citar os bacanas e tudo mais, mas aí tem uma galera, assim, fazendo uma crítica, uma reflexão, assim, em cima de diversas questões, assim, escrevendo sobre, né? E que merecem estar, né? Talvez tanto quanto, né? Esses bacanas, né? E eu colocaria aspas, porque depende de quem são esses nomes e o que esses nomes escreveram, né? Ou contribuíram. Eu acho que então, o que eu estou colocando é que os grandes nomes, eles sempre aparecem. Os pequenos nomes não aparecem, porque é uma questão de luta pelo poder. Agora, claro, quando está fora da... Mas, por exemplo, esses nomes do começo do século XX, eles faziam outro tipo de ciência, mais ensaística, de outra natureza, que é bem diferente do que é hoje a academia. No entanto, eles foram expoentes que estão nos dicionários de literatura, né? Então, tem isso, está no dicionário de literatura. E, então, do mesmo jeito que aconteceu com Alta e outras mulheres, que elas só apareceram nos dicionários quando começaram a criar dicionários, não que elas não aparecessem, mas não como outros poetas homens, né? Então, elas só começam a aparecer quando começa a se abrir espaço literário para os dicionários e compêndios literários de mulheres, antologias de mulheres. Então, quando o feminismo avança no campo das escritoras, nos estudos de escritoras, é que elas começam a avançar também em relação a aparecer. Então, eu acho que os estudos sobre a racialidade, em relação à Alta, vão aparecer agora cada vez mais, porque isso está em alta. É um assunto que felizmente, está vindo à tona com força, e daí isso vai influenciar para que apareçam esses estudos, né? Agora, com relação ao catolicismo ou ao espiritismo, digamos que a Alta caísse, fosse conhecida, passasse a ser conhecida dentro de uma outra religiosidade, sei lá, hinduísta, zoroastrista, qualquer coisa assim, outra qualquer, e vissem na obra dela algo extremamente convergente com o pensamento e com a doutrina deles, abriria um outro campo de estudos de Alta dentro dessas outras religiosidades, dessas outras religiões. Então, percebe como é que a coisa acontece? Então, Alta, como qualquer outra figura histórica, né, ela vai ser apreendida intelectualmente de acordo com os espaços onde a escrita dela ou a vida dela, enfim, teve chão, né? Teve pé para você discutir o que você quer discutir, né? Sim. Então é muito louco isso. Eu acho assim fantástico. Eu vou fazer a leitura aqui, Ana, de alguns comentários, né, que a gente
Estamos aqui entre nós conversando, mas trazer quem está nos assistindo para dentro da nossa conversa, né? Tá certo. Deixa eu puxar aqui, né? Porque foram muitos comentários. Acho que tiveram até algumas perguntas também. Deixa eu ver aqui. Estou baixando. A Mariana, né? Ela coloca assim: gostaria de saber se você, Ana, teve algum contato com familiares de alta. Ela Sim, pergunta. sim. Eu vou ler e depois você Tá, responde. desculpa. Tá, claro, Ou claro. você prefere Não, que eu você leia? que sabe, você que sabe. Não, aí Pode fica à falar. vontade também. A sociedade machista e racista, né? A Marielle está colocando. E a Francisca coloca boas informações. O Nilcinho coloca Alta Negra, uma voz feminina no Rio Grande do Norte, que acho que foi o seu orientando, né? É o Nilcinho Azevedo. Esse é o nome do livro dele, para quem tiver interesse em procurar, né, para ler e tudo. Alta Negra. E aí, Morena Cor de Jambu, ele coloca entre aspas, que foi a fala, acredito, do Cascudo, quando a gente Do estava, né, falando Cascudo. sobre... A Maria Leuca coloca, você percebe que o rosto dela é cheio de pó clareador? É uma colocação. O Roberto coloca, lembremos do embranquecimento de Machado de Assis, quando a gente estava falando daquela ideia, né, do branquear. A Josiane Macedo coloca, e a imprensa brasileira da época, que ainda fechava portas para as mulheres e para os descendentes negros, quando a gente falava dessa visibilidade dela nos meios de comunicação, né? A Maria Teixeira coloca, embora em todo tempo histórico existem pensamentos dissidentes. E o Jússico, acho que é esse o nome, modo Jússico, ele coloca, boa tarde, professora Ana Laudelina. Parabéns pelo seu trabalho. Uma dúvida que ele diz que tem. Há algum aspecto da vida e ou obra de Alta de Souza que você se deparou, mas que não teve oportunidade de trabalhar? Essa é uma pergunta dele, né, do Jússico, modo Jússico, é como tá no IG dele aqui. Não é Júcio? Não é Júcio? Jússico, pelo menos o nome que tem aqui, né, que eu tô conseguindo ler. O Carlos coloca, como sempre, muito boas e instrutivas colocações da professora Ana Laudelina. Parabéns pela iniciativa em convidá-la. Obrigada, Carlos. O Nicinho coloca que conhece também essa dissertação, alguma que você citou. Me ajudou bastante, está colocando o trabalho dele. Você que me indicou para o mestrado, né? Colocando para você, Ana. A Maria coloca, muita sabedoria detém a Ana Laudelino. Um luxo. Imagina. A Graciele pergunta se a live ficará gravada. Sim, Graciele, ficará gravada no nosso IGTV, certo? E se você não encontrar lá no nosso IG, é só pedir pra gente no privado o link que a gente compartilha, tá certo? Estela coloca assim, conheci a alta pelo espiritismo primeiro, né? Que era um dos viés que a alta... Graciele coloca assim, poderia dizer outra vez qual o seu livro e onde consigo? Infelizmente, só descobri a live ainda há pouco, né? Há poucos minutos. Ela quer saber qual o nome do seu livro, Ana, que você escreveu. Como é o nome da pessoa? É a Graciele Calado. Calado com 2 L. A Estela coloca, hoje tenho o grande prazer de conhecer a obra e os trabalhos da professora Ana. Grande admiração. Obrigada, Estela. A Gava de Souza coloca, fica imaginando a avó de Alta como uma mulher muito afetiva e sábia, que contribuiu com o seu desenvolvimento, né? A Estela coloca ainda tem uma campanha de fraternidade Alta de Souza, muito evidente. Um abraço de Estela, professora Ana. Obrigada.
A Silvia coloca assim, em verdade, na verdade, eram 3 irmãos, com inteligência tipo ponto fora da curva. Alta, Eloy e Henrique. O Venilson coloca, nessa edição outros poemas e ressonâncias, foi explorado o manuscrito Dálias. Pergunto, ainda existem muitos poemas inéditos para serem explorados e estudados da Alta? Ele ainda coloca assim, sobre a atriz que representa a Alta de Souza no documentário Noite Alta, Céu Risonho, a atriz Marinalva de Moura. Tens contato com ela, Ana? Ele está perguntando. Quem que pergunta? É o Venilson. Genilson? Venilson, com V. Venilson. Venilson. V de vida. Nilson coloca, nos estudos de fotografia do século XIX, havia estratégias para branquear homens e mulheres negros, homens e mulheres negros de elite, ele coloca. E ainda diz, para quem tiver interesse, leiam O Negro no Estudo da Fotografia, de Sandra Couto Souto. Eu acho que é esse, não sei se assim se pronuncia. No século XIX. Então, essas foram as interações, Ana. Agora você fica à Ótimo, vontade. bacana. Agradecer também. Muito obrigada, né? Ótimo que vocês estão interagindo. Isso só enriquece, né, gente? Dá o retorno para a gente. Familiares, né? Se eu tenho contato, a Mariana, sim, existe. Veja bem, o Cascudo, lá no Vida Breve, ele vai dizer que só deixou descendentes o irmão mais novo, né, o João Câncio, que foi viver no Recife e depois não voltou mais para o Rio Grande do Norte. E então eu fui na ocasião, fui conhecer e tinha 2 sobrinhas da Alta, sobrinhas netas, na verdade, que eram filhas do João Câncio, que era a dona Elza e a dona Alta, que uma delas até chamava Alta. E daí as 2 já estão falecidas hoje, e o que eu tenho contato, pessoas que eu tenho contato são as filhas da dona Elza, da dona Alta, desculpa, que é a Maria Lúcia Zarzar, e a filha dela também, a Sâmia. E eu ainda tenho contatos, assim, sempre que eu vou fazer uma live, eu mando, por exemplo, a Sâmia mora em Amsterdã, mas como ela é, assim, mais jovem, porque a mãe dela também já está com uma certa idade, para acompanhar e tal, então eu mando para a Sâmia e ela, acho que socializa com a família. Fora a família e eles foram muito queridos comigo, sempre foram muito queridos, eu agradeço demais a eles, assim, porque são pessoas, assim, maravilhosas, sempre só me apoiaram no meu trabalho e ofereceram o que eles puderam, embora eles não conheceram a Alta, então fica um pouco difícil, né? Mas, por exemplo, eles me deram um manuscrito de Alta em prosa, que a gente não sabe bem se chegava a ser uma prosa ou se era um rabisco, que eu até publiquei lá no Horto, Outros Poemas e Ressonâncias, que é esse livro amarelo que você mostrou, né? Exatamente. Então, é uma família... fora isso, tinha a família do Eloy. O Eloy, ele foi casado, uma senhora que era viúva, já tinha filhos. Ele não teve filhos com ela, mas a família dela passou a ser a família dele, né? E essa família também, de certa maneira, tentou preservar, né, a memória de Alta. Por exemplo, as memórias do Eloy, quem organizou foi a neta da esposa dele, né, Rejane Cardoso. Enfim, há aí uma família também ainda em Natal que descende, então, da esposa do Eloy de Souza. Né, e que também são pessoas que se debruçam aí sobre as coisas de Alta de Souza. O livro do Nilcinho, né, que está bem bacana, que vale a pena ver essas questões do branqueamento, né, Nilcinho? Então ele colocou aí para vocês anotarem o nome do livro, Alta Negra, né? E Leusa, o pó clareador, não pensei nisso, mas com certeza tinha, né, Leusa? Aqueles pó antigos que passava, né, para deixar a pessoa branca. O embranquecimento de outros intelectuais era comum pensar que no fim do século, né, passado,
haviam intelectuais que, inclusive, defendiam, né, que o Brasil deveria se miscigenar mais, porque ao se miscigenar mais, embranquecia, né, e os negros e descendentes de povos originários iam ficar mais brancos, por isso ia dar mais inteligência, ia favorecer. Então, quer dizer, o racismo que já era, o racismo científico, né, que havia no fim do século XIX. Racismo científico era o nome que foi dado, claro que isso não tem nada de científico. Uma imprensa, alguém falou de uma imprensa que se fechava, eu imagino que sim, não estudei sobre isso, mas eu imagino que sim, claro, numa sociedade racista, evidentemente, assim como numa sociedade sexista, também não vão chamar as mulheres, numa sociedade racista não vão chamar as pessoas afrodescendentes. Alguém falou, em todo tempo histórico há pessoas dissidentes, com certeza, né? Ninguém está enquadrado. Felizmente há as dissidências, né? Então, quando eu falo para enquadrar o tempo, nem é enquadrar o tempo, é colocar a pessoa no tempo dela para saber as expectativas da sociedade. Isso não quer dizer que a pessoa tenha que seguir nem que responder favoravelmente ao que a sociedade espera dela enquanto categoria social, né? Enquanto segmento social, ou como mulher, ou como homem negro, branco. É evidente que os artistas e os literatos sempre estão um pouco mais dentro dessa categoria, né? São aquelas pessoas que geralmente vão romper um pouco, né? Mas isso não quer dizer que todos vão romper. Jusce fala de aspectos que não tive a oportunidade de trabalhar. Muitos. Eu estou falando sobre alta desde o ano 2000 e cada vez me surgem novas questões, né? Coisas que eu não estudei na época, coisas que eu não estudei até hoje, coisas que eu nem tenho interesse em estudar, mas que acho que são importantes de estudar. Então, assim, os estudos dentro do campo científico, eles são para serem continuados. Não existe a resposta final, nem a palavra final. Que a hora que a gente parar e disser que é a palavra final, bom, então a gente congelou, a gente cristalizou aquele fenômeno, seja uma figura histórica, uma informação histórica. E o tempo, ele é muito providente nesse sentido, porque imagine, o que a gente está vivendo hoje no Brasil, enquanto a gente está vivendo, é uma realidade. Daqui a 20 anos, essa realidade vai ser pensada de outra maneira, porque daqui a 20, 30 anos, nós vamos ter outros elementos, vamos ter mais informação sobre o que estava acontecendo, quem fez o quê, aonde, como, e vamos poder ter uma outra visão sobre o tempo passado. Então, a gente tem o costume de ver que o passado traz coisas para o presente, né? E a gente tem que ler o passado, ver o que se desenvolve no presente, à luz do passado. Mas o contrário também é verdadeiro. O presente, ele lança luz sobre o passado. E nós conseguimos ver esse passado de uma outra maneira. Por exemplo, nós nunca íamos poder fazer uma crítica à crítica católica no período que ela existiu. Porque era certo, naquela época, a crítica ser misturada, digamos assim, com o campo religioso. Então, a gente só pode fazer essa crítica hoje quando o tempo é outro, e quando isso já não cabe mais hoje. Então, a gente se volta para o passado e fala dele de outra maneira. Então, é esse jogo, né? O passado iluminando o presente iluminando o passado, o tempo todo. E todo trabalho tem as suas lacunas, seja por uma limitação que você mesmo coloca, quando você coloca objetivos, seja por limitações pessoais do pesquisador ou das informações existentes. Então, isso é absolutamente normal. Eu gostaria de ter, daí você me pergunta, o que você talvez não pesquisou, eu gostaria de ter aprofundado mais na questão da musicalidade da poesia de alta, porque cada vez mais me impressiona isso. Inclusive, eu acho que o Carlos Castim está aí, não sei se o Alvamar está, que são compositores que musicaram, né, poemas de alta, e eu cada vez me impressiono mais com a capacidade de se musicar, né, porque são muitos poemas dela. Não sei se a obra dela inteira já não foi musicada. Eu até crio uma categoria para falar que houve um cancioneiro da época dela e outro cancioneiro contemporâneo. Isso me chama muita atenção.
né, essa capacidade de se transformar em música, que a gente sabe que ao se transformar em música também populariza mais, né, porque é mais fácil a memorização, é mais fácil chegar ao coração, né. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de estudar de uma forma mais aprofundada. A questão da racialidade também seria interessante eu abrir uma pesquisa sobre isso, mas eu confesso que eu não estou mais tanto pesquisador agora, eu estou me voltando mais para as minhas questões de escrita pessoal, então outras pessoas se encarregarão desses campos, né, eu espero. Agora, claro, eu vou estar lendo essas pessoas e vou tentar trazer, quando eu for chamada, convidada, o que essas pessoas estudaram. Que mais? Então, acho que é isso, assim, que eu acho que são... a questão da religiosidade, depois também a gente pode aprofundar nisso, mas, assim, quando eu fiz a minha pesquisa, eu achei que, assim, eu estou falando do livro, né, da tese, eu achei, assim, que... Eu me perguntava assim, olha, mas por que Alta foi tão enaltecida quanto outras poetas do mesma geração dela, do mesmo tempo histórico, das mesmas condições, não o foram? O que ela tinha de diferente, né? Então, daí, lendo sobre a literatura escrita por mulheres do período, o que eu cheguei à conclusão na época é que, assim, que a escrita de Alta favorecia a aceitação, porque era uma escrita, de certa forma, adaptada a um determinado modelo de mulher. Isso, para mim, não desmerece a obra de Alta. Veja bem, eu não tenho nada contra a Alta ser católica. É o que ela é, eu não sou contra nem a favor. Isso é o que ela é. Pode me agradar e eu não sendo católica, não importa. Né? Não é por aí. Então, eu percebo que na época, a construção intelectual que eu fiz para entender isso foi essa, de que havia aí uma certa... Como não podiam enquadrar a Alta, porque ela era a mulher, casou e teve filho, que era a expectativa social da mulher, e nem porque ela fazia poemas românticos e tal, que era o que era mais ou menos bem aceito, segundo as historiadoras da literatura, né, da época não, dos anos 90 e tal, que falavam que eram esses os temas e conteúdos melhor aceitos. Então, por que aceitavam ela? Então, eu acho que é justamente por causa da questão da religiosidade, porque a religiosidade católica, naquele momento histórico, ela era a religiosidade oficial, né? O Brasil, até hoje, até onde eu sei, não sei se mudou, é um país católico, né? Mesmo que não seja de fato. Então, imagine há 100 anos atrás. Então, quer dizer, o fato dela expressar uma religiosidade católica, que eu acho que não é só isso que ela expressa, eu acho que ela pode expressar múltiplas religiosidades. Até outro dia eu ouvi um pesquisador, o Fábio Fidelis, falando de um certo... O Carlos também Castinha, acho que vai por essa linha, junto com ele, que eles estão escrevendo um livro juntos sobre Alta, seria uma certa ecumenismo, né? Eu achei interessante. Agora, claro, para eu falar isso, não sei, teria que discutir, né, trazer o que aparece, o que não aparece e tal. Mas eles estão falando, certamente eles vão mostrar as fontes do que eles estão falando. Então, eu acho que essa predominância do catolicismo na poesia dela, da religiosidade católica, acaba por ser bem aceita num país tradicionalmente, né, oficialmente católico. Então, ela é abraçada pelos críticos católicos, entende? Então, eu vejo que isso foi uma das coisas que oportunizou que ela fosse mais bem aceita. Se ela tivesse sido uma Anísia Floresta, falado de feminismo, de coisas que não podia falar na época, certamente ela não seria amada, mesmo que ela usasse as mesmas imagens. Mas se os temas fossem esses, ela não seria amada. Né? É isso que eu acho. Obrigada, Carlos, pelos elogios. Estela, conheci Alta pelo Espiritismo. Olha aí, é um depoimento. Muitas pessoas conhecem a Alta dentro do Espiritismo. É o que eu estou falando. O Espiritismo deu maior magnitude, no sentido de mais amplitude de chegar nas pessoas, né? Porque ela é uma devoção dentro do Espiritismo. Né? Então, isso acabou também repercutindo para
a escritora. Qual é o seu livro? A pessoa pergunta. O meu livro é esse aqui, né? Esse livro ele já mereceria muitas reformulações. Porque foi um livro que foi escrito, na verdade, o original foi escrito nos anos 2000, né? Terminou, embora ele tenha sido publicado mais de uma década depois, ele foi escrito nos anos 2000. Então, hoje eu já mudaria muita coisa. Isso não quer dizer que não vale a pena ler. Por deleite vale, mas muita coisa aqui eu também nem eu mais concordo. Então, e que não tem problema nenhum. Isso quer dizer que eu avancei, estou feliz. Verdade. A avó de alta, sensível. Eu acho que eu tenho verdadeira admiração por essa senhora, pelo menos pela memória que se fez dela, né? Por ela ser essa mulher que conseguiu criar figuras tão ilustres, né? Intelectualmente e tal, e ser uma mulher assim, né? Tão simples, né? Tão popular e tal, e corajosa, né? Forte, sei lá. Eu tenho essa admiração. Estela, a campanha da fraternidade. É verdade, existe uma campanha da fraternidade que eu não lembro exatamente quantas décadas tem, mas eu acho que é mais de 60 anos, né, Estela? Não sei. Nossa. Campanha da Fraternidade Alta de Souza, que começou justamente, teria sido o espírito de Alta de Souza que teria fomentado essa iniciação, né, dentro do espiritismo. E ela é a mentora dessa campanha, que é uma campanha não só para recolher materiais, para donativos e tal, como também para evangelização. Nilcinho, manuscrito Dálias, poemas inéditos. Olha, Nilcinho, você conheceu bastante, né, tanto o Horto quanto o Dálias. O Dálias agora vai ser publicado. O Dálias, até foi bom que você falou nisso. O Dálias vai ser publicado pela primeira vez, o manuscrito, pelo Senado Federal, pela Biblioteca do Senado. Esse ano vai ser publicado. A primeira vez que ele foi publicado, na verdade, não foi uma publicação editorial, a gente conseguiu os digitais dele com a professora Dona Noilde Ramalho, que foi diretora há mais de 50 anos da Escola Doméstica de Natal, onde se preserva os manuscritos, né, de Alta de Souza, e ela nos emprestou, ela sempre passava materiais para mim, outra criatura maravilhosa que me ajudou muito e que eu só agradeço. Infelizmente ela não está mais com a gente. E Nós temos Dona Noilde, ela aqui no sebo. Nós temos um livro dela. Tem um livro, né, sobre ela. Uma figura encantadora, uma mulher poderosa, uma mulher de muita garra e tudo, muita força. E ela era uma admiradora de Alta, de Henrique e tal, e ela preservou, assim, tanto que quando eu pesquisei os manuscritos lá, eu ficava numa salinha, ela mal me conhecia, né? Eu ficava numa salinha e uma pessoa passando toda hora, tipo um guardinha, assim, para ver se eu não ia pegar nada, né? Claro, ela não me conhecia, quem é essa uma que está pesquisando? Não podia levar para casa, tinha que ir lá pesquisar. Então, acho que, bom, mas por que eu estou falando dela? Assim, porque os Dálias, daí, lá por 2000 e pouco, a família, então, da esposa do Eloy de Souza, familiares, que eu não sei exatamente quem, parece que é Déia Cardoso o nome, ela fez um escaneamento desse Dálias, conseguiu fazer o escaneamento. E daí a Dona Noilde Ramalho me cedeu esse arquivo, que eu coloquei como anexo do DVD que tinha esse DVD que você tem, Noite Alta, Céu Risonho, tem anexos, que são as entrevistas completas, o making of e tudo mais, e daí tem os originais do Dálias. Só que assim, nós publicamos isso aí, nunca fui atrás disso para olhar se estava como estava na minha pesquisa, não estava, e agora então a Biblioteca do Senado me procurou, eu ofereci para eles esse material, e daí nós verificamos que esse material estava, não tinha como trabalhar só com esse material, porque tinha coisas que estavam muito desgastadas. Então foi que eles conseguiram, eu encaminhei para a Academia Macaibense de Letras, e o Anderson Tavares, que é o presidente, junto com o Carlos Castim, conseguiram, junto à Escola Doméstica, obter
esse material emprestado para digitalizar novamente. Digitalizaram e esse material vai ser publicado agora. E nessa nova publicação, daí já vai ter diferenças, porque tem muita coisa que a gente não tinha estudado, não sabia direito, se confundiu, não só eu, outras pessoas. Então, isso vai vir à tona, essas novidades, né, do Dalhas, né, coisas que a gente imaginava que era do Horto, que não é, algumas o que ela tirou quando estava no Horto, passou para o Dalhas. Tem coisas que eu já tinha nos meus cadernos lá de pesquisa, mas que não vieram à tona. Não sei nesse livro aqui que teve muita coisa que veio à tona, inclusive inéditos. Sobre inéditos, Nilcinho, eu não sei, talvez você saiba até melhor do que eu, porque você pesquisou bem depois de mim, né? Você foi para pesquisa na Biblioteca Nacional e tudo mais. Talvez você tenha encontrado, e se encontrar, nos diga, porque isso aí é importante, né? E você divulgar para que a gente possa incluir isso nesse novo material que está sendo organizado com o Dalhas, tá? Então, esperamos que a gente encontre mesmo inéditos. Quem mais? Mariana, tenho... eu nem sei, eu escrevi aqui. Eu tenho contato... com a atriz, na verdade, o documentário. Da atriz. Olha, faz muito tempo que eu não falo com ela. Não deve ser difícil de encontrar, né? Porque ela é uma atriz bastante conhecida em Natal. Não sei, eu não tenho contato mais com ela. Assim, o meu contato com ela foi eminentemente profissional. A Silvia está por aqui. Ela disse que é filha de Rejane, que é filha de Clóris, que é filha de Alice de Souza, que casou com Eloy. Ela está aqui presente. Opa, que maravilha! Olha só, que maravilha! Gostaria de conversar com você, se fosse possível, uma hora, né? Trocar ideias. Ela está colocando aqui. É a Silvia Cerejo, ela coloca, é o IG dela, né? O Instagram dela. Filha da Rejane e do Vicente Cereja, é isso? Ela disse que é filha de Rejane que é filha de Clóris, que é filha de Alice de Souza, que casou com Eloy. Que casou, porque a Rejane, ela é neta, né, da esposa do Eloy, justamente. Então, muito bacana. E foi a sua família que fez essa digitalização, a primeira digitalização do Dalhas, que a dona Noíde me cedeu para eu colocar. E agora o Dalhas vai ser finalmente publicado, tal qual ele veio, porque o Dalhas foi um livro que nunca foi publicado. Muita coisa dele foi para o Horto, mas não tudo. Porque diz o Cascudo que quando ela fechou, quando ela teve um romance, a Alta teve um romance, talvez fosse o único. Isso aí a gente nunca sabe, né, gente? Porque é uma coisa que nunca a gente vai saber. Ela teve esse romance com o João Leopoldo, que era um procurador lá de Cangaretama, acho. E aí ela teve esse romance, mas a coisa não vingou, e ela talvez tivesse expectativa de se casar com ele. Daí Cascudo diz que os irmãos talvez não quisessem, porque ela era tuberculose, pensavam nos filhos. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que também tem as questões políticas. Pode ser que talvez ele não fosse, né, dentro do grupo político. Eu não sei, isso é coisa que eu imagino. Não sei a veracidade disso, não. Mas, enfim, o fato é que a Alta teria ficado muito chateada dele não ter insistido com a coisa. E daí ela rompeu com ele e fechou o seu manuscrito, o Dalhas, e passou para um outro manuscrito. Ela pegou alguns poemas do Dalhas, que daí tudo isso daí vai estar certinho lá quando for falar do Dalhas vai ter toda essa informação, e alguns poemas já tinham sido publicados na imprensa, outros não e tal, e daí veio o Horto, que ela abre o Horto, já é um outro tom, né? O Dalhas seriam poemas dela mais jovem, né? Olha, eu tenho aqui uma cópia do Dalhas, né? A partir do manuscrito, que tem a letrinha dela aqui, ó. Olha que legal. Né? O Dalhas, é isso aqui.
Então, Nossa. é bem bacana tudo isso aí. O que que a gente tá falando? Já nem sei mais. A gente tem aqui a Graciele Calado, né, que perguntou sobre seu livro. Ela disse que já musicou alguns poemas de É alta, né? mesmo? Ela? Conhecidos. Isso, a Graciele Calado, né, que tinha perguntado. Nossa, eu não Ela, conheço, não. Graciele, que maravilha. Eu quero teu contato, se puder me passar. pois é, e ela disse que alguns E uma poemas mulher, conhecidos no né? E uma uma mulher. mulher, exatamente. Alguns poemas conhecidos no Espiritismo, ela chegou a musicar, né, de alta. Ela disse que o Mas são Horto foi poemas psicografados ou também poemas de alta viva? isso, aí acho que ela pode responder aqui. Mas o Horto foi uma grande descoberta para mim durante minha faculdade em letras, é o que a Graciele coloca, que descobriu o livro na faculdade. A Josiane coloca: agradecemos ao Sebo Letra Nativa pela iniciativa e a professora Ana Laudelina por partilhar conosco o seu conhecimento sobre a vida e a obra de Alta. Luciano coloca: parabéns, ótimas reflexões. O Nilcinho coloca assim: Dindinha, a metonímia de tantas mulheres de nosso tempo que são as líderes de suas famílias. É verdade, Genilson. Ele ainda Verdade. coloca, ele pergunta, essa pergunta sobre Dálias não foi minha, nunca pesquisei o Dálias. Acho que foi de alguém que tinha perguntado, os comentários vão passando muito rápido Ah, aqui. tá. É, porque o Dálias ele Silvia, ficou disponível para as pessoas pesquisarem a partir de 2009. É por isso que eu achei que talvez você tivesse olhado, Genilson. Mas, olha então tá só, bom. Não sei quem que pesquisou, então, quem que perguntou. e Silvia diz assim, ela diz assim, tia Dé ainda é viva, mora em Paris. Ah, que maravilha. Quem fala? Silvia, isso? Isso, a Tia Silvia, né, que Dé. é da... Isso, ela disse Pronto, que então ainda... até poderia avisá-la, né, que agora vai ser publicado realmente o Dálias, né, contar para ela. E que ela teve um grande Maravilha. mérito, né, de colocar esses poemas, digitalizar esses poemas aí para a gente poder divulgar. Embora eu acho que, não sei se as pessoas consultaram muito, né, não sei se a gente divulgou o suficiente, mas de qualquer forma é importante, né, tudo que a gente faz é importante. Daí eu queria ler um poema que eu sempre leio, porque eu acho assim, Já ia te emblemático do pedir meu. mesmo, que é o dia da poesia, né? A gente Não é, a gente falando fica de uma só poeta, falando dela e não fala do poema. Isso aí é vamos normal trazer, né? mesmo, a gente faz isso. Olha, então o poema, por que do livro A Noiva do Verso, né? Por que eu coloco esse nome, A Noiva do Verso? Eu tirei do poema dela, ela que fala, eu sou a noiva do verso, e eu achei que isso trazia muito o espírito que eu queria estar retratando nesse livro. Eu vou ler aqui. Provavelmente esse poema é um poema que ela traz. Bom, eu não vou falar sobre o poema, vou deixar que vocês pensem. Minha alma e o verso. Não me olhes assim, eu fico triste. Quando, a fitar-me, o teu olhar se persiste, choroso e suplicante. Já não possuo a crença que conforta. Vai bater, meu amigo, a outra porta, em terra mais distante. Cuidavas que era amor o que eu sentia, quando meus olhos, loucos de alegria, sem nuvem de desgosto, cheios de luz, cheios de esperança, numa carícia ingenuamente mansa, pousavam no teu rosto? Cuidavas que era amor? Ah, se assim fosse, se eu conhecesse essa palavra doce, esse queixume amado, talvez minha alma mesma te voasse e num berço de flor te embalasse um riso abençoado. Mas não, escuta bem, eu não te amava. Minha alma era como agora escrava. Meu sonho é tão diverso. Tenho alguém a quem eu amo mais que a vida. Deus abençoe essa paixão querida. Eu sou a noiva do verso. Bom, esse poema segue ainda bastante, tá? Eu vou parar por aí. Mas o final, vou ler um pedacinho do final, que também acho bem bacana. Daí passa o verso, tá? O meu coração despiu toda a amargura, embalado na mística doçura da voz que ressoava, que era a voz do verso.
Presa do amor na delirante calma, eu fui abrir as portas da minha alma ao verso que passava. Desde esse dia, nunca mais deixei-o. Ele vive cantando no meu peito, numa algazarra louca. Que seria de mim se ele fugisse? Que seria de mim se eu não ouvisse a voz da sua boca? Então, eu adoro esse poema, porque eu acho que é o que eu quis, ele diz o que eu quis imprimir. Gente, ela pode ter sido religiosa, ela pode ter sido católica, ela pode ser, pode estar falando das mulheres, enfim, qualquer corrente literária das que são discutidas, mas ela era uma escritora. Sim. Ela era uma escritora. Então, assim, tem gente que contesta e fala assim, mas Ana, você não deu vazão ao fato dela ser mística. Não é isso. Ela pode até ser mística. Vamos discutir o que é misticismo. Porque tem muitas conotações. Ela é uma poeta religiosa? Pode até ser. Ela é uma poeta espiritualista? Ela é tudo isso. Mas ela, acima de tudo isso, ou junto com tudo isso, ela é uma escritora, ela é uma poeta. Então, o que me incomodava é que, às vezes, esses escritores mais antigos, né, esses críticos mais antigos, a impressão que me dava é que eles queriam apagar a escritora e colocar no lugar aquela que era servidora de Cristo, por exemplo. Não tenho nada. Tudo bem que ela fosse servidora de Cristo, mas ela também foi escritora, então não vamos apagar. Então eu falava assim, não, o que ela fazia não era poesia. Teve um lá que falou, o que ela fazia não era poesia, ela fazia oração. Pode até ser que alguns poemas dela são poema-oração, mas não são todos, e nem a maioria. Então, a minha briga, digamos assim, o tempo todo, não foi para tentar desdizer que ela era mística, ou desdizer que ela era espiritualista, ou desdizer que ela era religiosa. Mas foi para dizer, gente, ela foi uma escritora numa época que a mulher não podia escrever, não podia publicar, não podia nem estudar. Isso é um feito. Então, o meu olhar foi um olhar a partir da crítica feminista. E era isso que eu queria fazer aparecer. Evidente que uma pessoa que estuda alta, do ponto de vista do campo religioso, poderá dar proeminência, poderá iluminar outros tantos aspectos que eu não iluminei, que outras pessoas não iluminaram. Então, é assim que funciona. Então, eu acho que a gente tem que procurar ter abertura para deixar o sujeito caber todas as possibilidades, né? Ah, então porque ela é religiosa, ela não é poeta, porque ela é mulher, não é isso, não é aquilo. A gente fica nesse pensamento... E uma coisa não anula a outra, né? A alta pode ser apresentada das diversas formas que ela foi, né? Assim, alta é exatamente diversa, né? E daí eu acho que houve uma incompreensão, algumas pessoas não compreenderam que eu não estava querendo tirar essa dimensão. Pelo contrário, eu estou morrendo de vontade de estudar a espiritualidade em alta. Eu ando com vontade de estudar isso. E não anula, né? Mas daí quando eu for estudar, se é que eu vou estudar, que eu não sei se eu vou ou não, se eu for estudar isso, eu não vou deixar de ver que ela é escritora, mas eu vou enaltecer outros aspectos. Enaltecer no sentido de eu vou lançar luz sobre outros elementos, tá? Tem outros poemas bem bacanas, a hora deve estar terminando, a gente quase não leu o poema. Que você segurasse um pouquinho na mente, a gente está agora nos minutos finais, né, da nossa live, né? A gente chegou a quase 2 horas de conversa, olha só. Nossa, e só leu um poema. É isso, mas aí calma, segure mais um aí para a gente fazer a leitura, né? Eu gostaria só antes aqui de agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, né? Por essa partilha de conhecimentos, né? Sobre vida e obra de Alta. É claro que em qualquer que seja o momento não vai dar para falar tudo sobre ela, né? Preciso a gente fazer um resumo mesmo, né? Porque Alta não foi só poeta, não foi só escritora, né? Ela teve sua vertente no campo da religião também, né? Da espiritualidade, né? Esteve também dentre outros campos, então assim, não dá para restringir Alta a uma coisa somente, né? Então é muito vasto. E aí, agradecer também a cada um que interagiu, né? Que fizeram perguntas aqui nesse momento, né? Agradecer pela participação.
E eu gostaria que você encerrasse, fizesse agora assim as suas considerações finais, assim, se tem algo que eu acabei não colocando, não perguntando, que você quiser contemplar agora, e encerrar também com um poema dela, né, da Alta de Souza, os 14 de março, Dia da Poesia. Uhum. Bom, então eu vou encerrar com o poema que teve 3, e aproveito e já faço o gancho, porque eu gostaria que vocês conhecessem as canções, né? Então até me surpreendi que tem uma mulher, né, que musicalizou, fiquei muito emocionada e gostaria de saber o contato. Conhecesse essas canções, porque essas canções dizem muito dessa obra de Alta, né? E foram canções que foram repassadas, né, de geração em geração, até, sei lá, os anos 70, ainda 80, quando eu fui pesquisar, ainda tinham mulheres que cantavam. Hoje já é mais difícil. As pessoas que cantam hoje têm 95, 100 anos, daí a memória também não ajuda, né? Então, esse poema que eu vou ler, Caminho do Sertão, é um poema que teve 3 musicalizações diferentes. Então, quer dizer, é um poema que realmente pegou, né? Ao meu irmão João Canso, que é justamente esse que deixou família, né, lá no Recife. Tão longe a casa, nem sequer alcanço vê-la através da mata, nos caminhos. A sombra desce, e sem achar descanso, vamos nós 2, meu pobre irmão, sozinhos. É noite já, como infeliz remanso, dormem as aves nos pequenos ninhos. Vamos mais devagar, de manso em manso, para não assustar os passarinhos. Brilham estrelas, todo o céu parece rezar de joelhos a chorosa prece, que a noite ensina ao desespero e à dor. Ao longe, a lua vem dourando a treva, turíbulo imenso que para Deus eleva o incenso agreste da Jurema em flor. É lindo! Enfim, gente, se vocês pegarem o livro dela, só para fechar, se vocês pegarem o livro dela, pode ser qualquer edição, né? Vocês vão encontrar tantos poemas assim mais religiosos, que vai enaltecer a religiosidade católica. Há quem diga, o pessoal que está estudando ela sobre um prisma espírita, que também tem uma religiosidade espírita, né? Outros vão falar do estoicismo dela, da resignação estoica. Existem muitas interpretações. Então você vai ver poemas para todo gosto, tanto poemas que ela faz para embalar crianças, para criancinhas que morreram, para mães que perderam seus filhos. A questão da morte é muito forte. E às vezes ela está desesperada, às vezes ela está muito desesperada, e outras vezes ela está completamente resignada e aceitando a condição de doente, de moribunda. Então, às vezes ela vai falar da liberdade da criação, da palavra. Então, assim, olhem com cuidado e evitem as lentes prévias. Evitem ler Alta já com as lentes. Ela é isso, ela é aquilo, é aquilo outro. Vão livres, tirem os óculos e vão ler os poemas dela o mais livre possível. E daí vocês mesmos vão percebendo coisas, elementos, que depois vocês vão ler as críticas, os comentários, as interpretações, e daí vocês vão poder dizer se vocês concordam ou discordam dos pesquisadores, né, dos críticos. É assim que eu recomendaria que lesse Alta e qualquer poeta, qualquer outro poeta. Maravilha, maravilha. Só gratidão, viu, Ana, por essa partilha, mais uma vez, de conhecimento. Gratidão, eu que agradeço demais e parabéns mais uma vez aí pela iniciativa e trabalho de vocês. Muito bacana. Muito obrigada a todos pela paciência e até mais. Sim, com certeza. Dizer, né, que essa pandemia ainda está em curso, é muito importante que a gente, se for sair de casa, né, usar máscara, estar sempre usando álcool também, lavar as mãos, ter todo um cuidado, né? O cenário, pelo menos aqui no Brasil, não é nem um pouco dos favoráveis
Então é importante demais que a gente se cuide, a mensagem que a gente deixa. Saúde, saúde para todos nós, né? Para que a gente possa passar por esse momento o mais rápido possível, né? Que já dura mais de um ano. Com certeza. E é isso. Levar a sério isso, né? Que não é brincadeira. O Brasil está aí ganhando no número de mortes e tudo mais. E contágio está sendo um país complicado na gestão sanitária, né? Infelizmente. Agradecer também a todos e todas mais uma vez que interagiram, participaram aqui deste momento. Dizer que a gente postou, né, hoje no nosso feed um cartaz sobre o Dia da Poesia e a gente sauda todos os poetas, né, todas as pessoas que gostam da poesia com versos da Alta de Souza, né? Essa poeta aqui do nosso estado. Se quiserem ir lá curtir, compartilhar, fiquem à vontade. Estamos encerrando, né? Este projeto ele está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Muito obrigada a todos, né, por esse momento. Tchau, gente. E um abraço para vocês. Tchauzinho. Tchau.